Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, professor Hernani Freitas, viu? Um grande abraço para você, espero que você curta comigo aí mais um pouquinho de história, né? É sempre legal falar de história, falar das coisas que faz parte da humanidade, das coisas que nós gostamos. Não é verdade? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é as relações sociais da natureza e a Terra. Né? Vamos lá, o que é história? Né? História é muito fácil de definir a história, né? Tudo aquilo que o homem toca, tudo aquilo que o homem transforma é história, né? Segundo o estudioso francês Marc Bloch, história é o estudo da vida humana ao longo do tempo. O estudo de todos os tipos de sociedade humana até os dias de hoje. O conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e a sua evolução. Segundo lugar, e a época e o ponto de vista escolhido. Então, história, o que nós vivemos ontem, hoje já é história. Olha que interessante, né? Tudo aquilo que o homem transforma, que o homem toca através da terra, da natureza, é história. Então, a história pode ser definida de várias formas, mas nunca ser o homem, a natureza e a terra deixada de lado. É verdade? O estudo da história não pode ser apenas lembranças e acontecimentos de situações passadas. Quem acha que história é só coisa do passado, que história é só museu, é só coisas velhas, está muito enganado. Né? É preciso recolher informações profundas, como surgiu as religiões, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as outras religiões, para nós entendermos como é o estudo da história. Por exemplo, para nós entendermos esse conflito lá na Síria, para nós entendermos o Estado Islâmico, é preciso nós sabermos um pouco de história. É preciso nós investigarmos lá atrás. Né? E quem faz tudo isso? O historiador. Quem é o historiador? O historiador são profissionais que se dedicam a pesquisas e ao ensino de história. Então, todos os professores são pesquisadores e todos os pesquisadores são professores? Podem ser ou não. Por exemplo, um pesquisador ele pode gostar de pesquisar, descobrir as coisas, mas não passar informação, não dar aula. Né? Ele escreve, ele descobre e outras pessoas passam. Então, os professores, o professor pode ser historiador? Pode. O historiador pode ser professor? Pode. Porém, nem sempre são as duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? E o historiador investiga os fatos, investiga tudo, as disputas, divisões, investiga tudo para saber o que é história, para nós termos nesse contexto bonito, para nós discutirmos o que nós estamos falando sobre história. Né? Pesquisa. Há várias formas de pesquisar. Né? Há várias formas de nós descobrirmos. Não é só olhar lá no senhor Google, não. Né? Aquelas informações do Google lá, outras pessoas tiveram que pesquisar, produzir e colocaram lá. Né? Então hoje, a molecada, a meninada hoje, às vezes você dá um trabalho para eles fazerem na escola, eles vão lá, copiam do Google, nem sabem o que está copiando, mas primeiro, para fazer pesquisa no Google, é preciso saber, é preciso entender, porque nem tudo que está lá é correto. Né? Então, até para saber o que é correto, é preciso saber fazer a pesquisa. A história oral. O que é a história oral? A história oral consiste em testemunhos, em fala, na contagem de histórias, de causos, de acontecimentos das pessoas da idade contemporânea, da história de hoje, né? Das instituições, de como as pessoas viviam, do que elas lembram, do que elas já viveram, né? Das notícias que você vê na televisão, de tudo que aconteceu. Isso nós chamamos de história oral, porque ela é falada, ela pode ser gravada para depois ser escrita. Né? Então a história oral é o modo de vida das pessoas, é um aspecto da história contemporânea. Por que da história contemporânea? Porque não dá para falar a história oral, não dá para você gravar uma pessoa que já faleceu. Então, a história oral são de pessoas que vivem hoje, né? Com certeza mais velha que você, porque se você já viveu, você não precisa ficar buscando vestígios, né? Você sabe.
Então você busca das pessoas mais velhas, então a história oral, né? E, por exemplo, nós temos a história iconográfica. O que é a história iconográfica? Formas de linguagem visual, né? Imagens, fotos. Antigamente, não se aceitavam fatos só com imagem, né? Ou com escrita. Dizia que papel aceitava tudo. Hoje não. Hoje é possível você buscar fatos através de fotos, de imagens, de gravuras, de obras de arte, de um monte de coisa. Então, à medida que o tempo vai passando, o homem vai desenvolvendo novas formas de pesquisas também. Eu pequei no fato de não colocar imagens aí para vocês verem, algumas imagens, né? A história escrita. O que é a história escrita? A história escrita é a mais fácil delas todas, né? São informações que desde que o homem inventou a escrita nos papiros, nos papéis, nas placas de barro, de madeira, eles começaram a registrar aquilo que o homem vivia, os acontecimentos. Então, hoje nós temos várias formas, né, de estudar a história escrita, de fazer pesquisas da história escrita, na escrita. Por exemplo, jornais, revistas, documentos, cartas, livros, telegramas, e por aí nós temos muitas coisas, né? Registros, diplomas e muitas coisas. Seguindo em frente, nós vamos falar um pouquinho dos documentos históricos, né? Os documentos históricos que também está dentro da escrita, né? Há várias maneiras de pesquisar tudo que... Há várias maneiras de pesquisar, né? Olha lá que interessante. Tudo que o homem toca se transforma em história. Tudo que o homem toca, ele se transforma. O homem transforma a natureza, né? Ele pode até destruir a natureza, pode até poluir, mas ele transforma a natureza para viver melhor, para viver em comodidade, até para que a vida continue sendo gerada, né? Documentos históricos. Todo documento produzido num determinado período e que possa auxiliar nas pesquisas. Olha que legal, muito fácil. Vamos repetir? Todo documento produzido durante determinado período que possa auxiliar nas pesquisas. Muito interessante. Todo documento produzido durante determinado período que possa auxiliar nas pesquisas. Por exemplo, esse jornal aí, o Jornal do Senado, né? Lá no Rio de Janeiro, foi editado no dia 11 de maio. 11 de maio, Isso, não, 18, alguma coisa assim, né? Foi em maio de 1888. Está falando lá, assinada a Lei Áurea. Né? O que foi a Lei Áurea? Está mostrando que a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos. Um diploma. Um diploma, por exemplo, né? Federação Paulista de Futebol de Salão. Então, o seu José Antônio lá ganhou um diploma da Federação Paulista de Futebol lá em deixa eu ver se aqui dá para me enxergar, 1959, né? Isso aí dá para a gente pesquisar, é um documento histórico. As fontes históricas, nós já vimos aí, né? Vou falar para vocês rapidinho, são as formas mais tradicionais, as fontes escritas é a forma mais tradicional da história, né? Que são jornais, livros, revistas, né? Que fornecem informações valiosas ao historiador, pode ser o pesquisador ou o professor de história. Fontes materiais, né? São todos os vestígios materiais deixados por inúmeras atividades humanas, vestígios palpáveis, né? Instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, vestuários, moradias, monumentos, meios de transporte, moeda. Qualquer material produzido pelas pessoas são considerados fontes materiais palpáveis, né? Então, isso são fontes históricas. Estão aí alguns historiadores, né, que produzem material de história, né? Produzem material de história para nós estudarmos, por exemplo, os livros didáticos, né? Tem ali no cantinho aquele
o senhor mais carequinha lá em cima, né, é o Boris Fausto, um dos historiadores mais conhecidos dos professores de história, que ele produz muitos livros bons, né, de história que é usado na sala de aula. É um livro didático, né? Tem o Eric Hobsbawm, a Kátia Matoso, o João José Reis, né? E o Biratã de Castro Araújo. Então são historiadores que registraram a história, que pesquisaram, contaram livros, documentos, produziram material para que a história não passasse, a nossa história não passasse em vão, que a nossa história fosse documentada, né? Vamos fazer aí uma perspectiva, né? Vamos fazer aí, ó, passado, presente e futuro. Então a história, ela não é só passado, como eu falei para vocês lá no começo, né? Por exemplo, em 1992 a história teve que acontecer um monte de coisa para que em 1992, 1990, mais ou menos nessa época, começasse a internet a aparecer pelo mundo, né? Começasse a internet a aparecer pelo mundo. Então, antes da internet aparecer, apareceram outras coisas. Vocês podem ver logo abaixo aí, eu pus isso de propósito, né? 1983. Nós tivemos primeiro, 1983, 85, a febre dos telefones móveis, né? Surgiam os celulares. Antes disso, ninguém pensava que seria possível andar pelas ruas e falar ao celular, né? Quer dizer, falar ao telefone, né? Falar ao celular, desculpe. O falar ao telefone. Então, 1983, nas grandes cidades, né? Nas grandes capitais brasileiras, já começam a febre de celular, né? Aquelas pessoas mais endinheiradas, eles começam a usar os celulares, que eram aqueles grandões, né? Tinha um Nokia, que abria assim, puxava aquela antenão, né? E se falava, mas a ligação era muito cara, né? Aí, a partir dos celulares, passando 1 ou 2 anos, alguns aninhos para frente, nós temos os computadores de mesa, os computadores portáteis. Antes os computadores eram computadores maiores que não davam para ser carregados. A partir da final da década de 80, início da década de 90, nós temos os computadores portáteis que veio, né, que foram tão aperfeiçoados que surgiu os nossos notebooks, né, que nós usamos hoje, nós levamos para todos os lados, né? Aí, naquela época, usava-se o disquete, e aí o homem passou a ter mais necessidade de informação, né? Passou a ter mais necessidade de informação. E com essas necessidades de informação, de memorizar mais coisas, de guardar mais coisas, aí nós temos aí, passou aí os DVDs, os CDs, os pendrives, né? E por não falar da fita cassete, que hoje é uma peça de museu, onde se gravavam músicas, né? Vocês estão vendo aqui no cantinho, depois do CD, né? Então, ó, para surgir o pendrive e o cartão de memória, primeiro teve o disquete. Para surgir o MD e o CD, primeiro foi preciso ter a fita cassete. Então, a história, ela vai sendo construída, ela vai sendo transformada pelo homem. A natureza, o homem transforma a natureza de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que ele está vivendo na época e de acordo com para melhorar a sociedade, né? Passado e presente. Olha para vocês verem que interessante. É muito interessante. O que aconteceu há 60 anos atrás, o que aconteceu há 50 anos atrás, hoje as pessoas nem falam muito, hoje já está muito moderno, né? E nós ficamos pensando que vai acontecer daqui a alguns anos, porque a tecnologia está caminhando rápido demais, né? Por exemplo, lá há 60 anos, 50 anos atrás, há 40 anos atrás, as pessoas não mandavam e-mail, as pessoas não mandavam mensagem de voz, as pessoas não mandavam mensagem no WhatsApp, né? Nem no Facebook. As pessoas mandavam cartas, as pessoas escreviam a próprio punho, né? As pessoas mandavam telegrama para chegar mais rápido. Isso escrito em papel.
não havia ainda telefone celular. Os telefones tinham nas cidades, na zona rural, era difícil, né? Na zona rural era difícil ter, não tinha, difícil ter telefone na zona rural. Só em lugares assim de aqueles fazendeiros mais ricos, aquelas coisas todas, né? Mas nas cidades tinha os orelhões com fichas. Você comprava a fichinha e colocava lá, né? Para fazer as ligações. Depois veio o cartãozinho, você comprava um cartãozinho com unidade, já foi algo assim muito moderno. Hoje existem alguns telefones orelhões por aí, mas quase ninguém usa. Hoje tem mais celulares no Brasil do que pessoas, né? Tem bem mais celular do que pessoas. Então as coisas mudaram muito. Hoje pode, por exemplo, conversar em tempo real com pessoas do outro lado do mundo, rapidinho, né? Antes era só por telefone, hoje você pode conversar e vê-lo, né, ao vivo. Hoje pelo WhatsApp você faz lá uma ligação com imagem, no Facebook você faz, então é algo muito moderno, né? Para vocês são coisas muito normais, mas para quem viveu alguns anos atrás, como eu, não 50 anos, não 60 anos, mas é algo muito legal de ver, é algo muito moderno, né? Então, a história, nós fizemos um paralelo aqui, passado e presente. Foi preciso acontecer coisas lá no passado para nós chegarmos onde nós chegamos. Então, essa é a importância da história. Mas existem consequências, né? Existem consequências. A história é essa evolução tecnológica, essa evolução do ser humano, essa evolução, essa rapidez das informações, não acontecem só coisas boas. Tem mais coisas boas do que ruins, mas acontecem alguns problemas. Por exemplo, nós esticamos o período trabalhado. Hoje parece que as pessoas não têm tempo para ninguém, né? Hoje parece que as pessoas ficam só no celular, as pessoas parecem que não conversam, as pessoas hoje parecem que não se abraçam, as pessoas parecem que estão correndo o tempo inteiro. Por quê? Porque o trabalho esticou, né? O trabalho esticou, como assim? Você faz o seu trabalho, né, às 8 horas trabalhar, você ainda leva trabalho para casa. Você ainda leva um monte de coisa para fazer em casa, né? No seu notebook, no seu laptop, né? Então, isso é um problema. Isso é uma consequência ruim do ser humano. Agora, nós imaginamos se hoje está assim, daqui a 20 ou 30 anos, como será que vai estar? Com certeza vai estar muito moderno. Eu espero que o homem não perca, né? Eu espero que o homem não perca esse jeito gostoso, né? Conversar, agir, abraçar, olhar olho no olho, né? Isso não supera nenhuma tecnologia. Nada supera isso, verdade? Então, o futuro. Aquelas pessoas que vão dizer que o futuro não existe. Tudo bem? O futuro é sempre amanhã e nós nunca chegamos amanhã, né? Mas a história é necessária, passado, presente e futuro são necessários para entender a nossa história. Nós precisamos medir o tempo. Nós, seres humanos, somos seres temporais, né? Apesar do tempo ser algo inelástico, o tempo não estica. Tem muita gente aí que quer que o dia que queria que o dia tivesse mais de 24 horas. É verdade? É através da observação da natureza que o homem vai construir e constrói sempre a sua história. Né? O homem passou a observar a água e construiu as hidrelétricas, as represas. O homem passou a observar o sol e começou a armazenar energia nas placas solares. Né? O homem observou as matas e passou a construir, retirar madeira, fazer a caça através das matas. Então, essa transformação da natureza transforma também o homem e também a sociedade. Então, nós fazemos essas relações sociais, né? O homem tem uma relação social com a natureza, com a terra e com o próprio homem. E tudo aquilo que o homem toca se transforma em história. Vamos repetir, eu acho muito bonito essa frase, eu gostei muito dessa frase. Tudo
o que o homem toca se transforma em história. Medir o tempo, né? Medir o tempo em minutos, segundos, horas, meses, semanas, anos, séculos, milênios e tudo mais. O homem adora, né, medir o tempo. Nós não ficamos sem relógio. Nós não ficamos... Hoje a gente até fica sem relógio porque a maioria das pessoas olham as horas no celular, né? Mas o relógio sempre foi o nosso mecanismo mais importante, foi um mecanismo muito importante. Um dos primeiros relógios a ser inventado foi o relógio do Sol, há mais de 5.000 anos atrás. Foram um dos primeiros instrumentos para medir o tempo, né? Nós temos outros instrumentos, ampulheta, relógio normal, relógio, né? E relógio a corda e muitas outras coisas, né? E o relógio do Sol, ele projetava a sua sombra no solo, um relógio desenhado de forma simétrica, e o Sol, de acordo com que a sombra ia sendo projetada nesse relógio, as pessoas sabiam qual era a hora do dia. Quando o relógio a sombra estava no meio certinho do relógio, seria meio-dia, né? Então, a partir desse relógio do Sol inventado, foi possibilitado a organização dos trabalhos, né? Organizar por hora, organizar mais tempo. À medida que o homem foi medindo o tempo, a sociedade ficou mais moderna, mais organizada. Olha os egípcios, por exemplo. Os egípcios usavam a matemática para criar números, para contar horas, dias, semanas e meses. Se vocês observarem o desenho a fundo, nós estamos vendo 2 pirâmides, né? Então, essas formas das pirâmides, eles usavam conhecimentos matemáticos para fazer essas pirâmides, né? Eles não iam lá, não tinha uma forma, eles não iam lá para fazer do nada. Então, criou-se números, criou-se formas para fazer a história. Então, o homem e a natureza, né? O homem também atribui a forças especiais da natureza. Por exemplo, as estrelas, né? O homem passou a observar as constelações, as estrelas, e a partir dessas constelações, dessas estrelas, eles começaram a medir as estações do ano, né? Tem algumas constelações que eu não sei dizer para você o nome ao certo, de repente o professor de geografia ou um astrólogo, né, vai saber falar melhor. Mas a partir tem épocas do ano que você não vê determinadas constelações. Então, a partir dessas épocas foi medida as estações do ano, né? Começaram a identificar nas estrelas formas, por exemplo, de seres humanos, de animais, de objetos, né? E até os signos dos zodíacos, esses signos que nós tanto conhecemos, né? As pessoas perguntam para as outras assim: você nasceu em que mês? Aí eu nasci no mês de março. Então quem nasceu no mês de março é do signo de peixes. A pessoa que é do signo de peixe tem influência das estrelas, né? A pessoa que é do signo de peixe é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que conversa bastante, é uma pessoa que é bem legal com as outras pessoas. Então, eles falam que os signos dos zodíacos, as pessoas, e que as estrelas têm força, que a natureza tem poder sobre nós. Não é verdade? E isso é bem interessante, né? Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, né? Mas que os seres humanos fizeram essa transformação, fizeram, né? Por exemplo, descobriram que as estações chuvosas é para plantio. Então, tudo isso através da força da natureza. Passaram a observar a Lua, o Sol, as estrelas e os planetas, que são todas estrelas, né? Passaram a se identificar, sendo identificados de várias formas, e até como deuses. O tempo histórico, né? O tempo histórico tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais. E ao mesmo tempo eles são mudados, né? As pessoas provocam mudanças e ao mesmo tempo ela muda. Ela não tem como provocar uma mudança se ela não mudar, se ela não experimentar. Por exemplo, uma pessoa, ela muda todo o grupo que participa com ela, né? Se você aprende alguma coisa e vai ensinar para os seus pais lá na sua casa,
se você faz um curso, você começa a comentar com as pessoas, você incentiva as pessoas a fazer esse curso. Então você acaba mudando, acaba influenciando as pessoas a mudarem também, né? Nós traçamos um limite de tempo para estudar esses acontecimentos característicos. Não dá para ficar estudando. Hoje nós vamos aprender a história do homem desde quando o homem apareceu na Terra até a idade contemporânea. Não dá para estudar isso num dia só. Então nós estudamos por etapa, nós estudamos por períodos, né? Nós estudamos por ordem cronológica, que é mais fácil. Mas nós vimos lá atrás que a história não se baseia só na cronologia, né? Nós pegamos lá vestígios do homem, né, do tempo histórico. O homem é agente do tempo histórico, né? Nós pegamos lá, por exemplo, naquela época os seres humanos que viveram, que sonharam, que trabalharam sobre a natureza e sobre as outras pessoas de um jeito específico. Pessoas, por exemplo, o Santos Dumont inventou um avião, ele sonhou com isso, ele batalhou sobre isso. E hoje o avião faz parte da história humana. E hoje nós não vivemos sem o avião. Então, o tempo histórico e o homem, o tempo histórico é um tempo delimitado para nós estudarmos, né? Uma parte da história. E o principal agente histórico é o homem, é o ser humano, né? Eu já falei aí, sobre o tempo histórico, vamos passar para frente, né? Nós estamos terminando, então vamos terminar aqui. O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, né? De acordo com os costumes de cada povo, né? Por exemplo, os cristãos, nosso calendário, por exemplo, ele é medido a partir da idade de Cristo, né? Então hoje nós estamos a 2017 anos depois de Cristo, né? Porque o calendário cristão começa a contar a partir do nascimento de Cristo. E tem lá atrás, como que nós observamos antes? Antes colocava-se lá 2000 anos AC, que era antes de Cristo. E 2017 anos DC, depois de Cristo, né? Então, por exemplo, o calendário mais utilizado hoje no mundo é o calendário cristão, né? E, inclusive, o nosso país, o Brasil, ele utiliza o calendário cristão, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa questão da natureza, do homem e da terra, os agentes sociais, as relações sociais entre eles, né? E aí, essa última imagem, nós podemos ver como as coisas mudam, como as coisas se modernizam, né? Então lá, observe as imagens e diga o que mudou. É muito fácil observar lá na plantação de trigo, né? Antigamente, olha lá como que era. Então você pode pensar aí e observar e ver quantas coisas mudou de lá para cá. Um grande abraço do professor Hernani Freitas. Espero que nos encontremos em outra oportunidade, né? Se gostou, dá um clique aí, dá um joinha e mande uma mensagem, uma crítica, qualquer coisa, viu? Um grande abraço, tchau, tchau.